Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento Beltrame Materiais de Construção. Sua casa da forma que você sempre imaginou. Mercado Santa Marta. As melhores ofertas da Rede Super. Avenida Alcides Rotti, Coab Santa Marta. E Ótica Norberto. Profissionais especializados para cuidar da sua visão. Em 2 endereços. Galeria Chami e na segunda quadra da Bozano. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. Olá amigos, estamos chegando no seu canal 19 aqui com mais um Roda Brasil Amigos. Sempre trazendo as principais informações, lembrando que você também nos acompanha através das redes sociais, no Facebook, na página do Roda Brasil Amigos, na página da TV Santa Maria. Então você tem várias plataformas para trocar esse passe muito legal conosco aqui no nosso canal 19, no nosso Roda Brasil Amigos. No programa de hoje, trocar um passe com meu amigo Leonardo Feltrin, grande Léo. Eu digo que ele é um especialista em automobilismo, Ele diz, não, nem tanto especialista, é muito para mim, Mas é um cara que tem, assim, um conhecimento bastante profundo, talvez, eu acho, na cidade, aqui ou no interior, não sei, de que forma a gente pode mensurar isso. Um profundo conhecimento do automobilismo, especialmente na Fórmula 1, Léo? É verdade. Obrigado, prazer estar com a gente aqui. Prazer é todo meu, Marião, mais uma vez, podendo levar um pouco do meu gosto sobre Fórmula 1, automobilismo em geral, e sempre que tu me convida, eu estou sempre disposto a participar, e é um prazer, por exemplo, falar sobre Fórmula 1, Fórmula 2, Stock Car, tudo que a gente gosta de curtir os finais de semana, É praticamente um hobby da gente nos finais de semana. Legal, o Léo sempre também, para quem já está acostumado aqui conosco, também no Central do Esporte, Ele, às terças-feiras ou quarta, dependendo, ele sempre traz um boletim completo, do que rolou nas pistas no final de semana. Mas, Léo, antes da gente entrar até em detalhes do campeonato, competição, enfim, vamos falar um pouquinho de como é que tu chegou nesse gosto pela Fórmula 1. Tem até um capacete que você está acompanhando, que depois a gente vai falar um pouco mais o que te levou a buscar esse capacete, a origem disso tudo aí, Léo. Fala um pouquinho do teu perfil para os nossos telespectadores e também para os nossos ouvintes. Bom, como nós estávamos conversando nos bastidores aqui, eu comecei a pegar gosto pela Fórmula 1 em 1986, mais ou menos, olhando uma corrida de Fórmula 1, me chamou muita atenção, a velocidade, a paixão com que os pilotos daquela época corriam, e praticamente em relação à segurança dos carros, eles corriam por amor. Até teve um filme que rodou o mundo ainda falando sobre Fórmula 1. Então realmente naquela época comecei a olhar, a tua também foi assim, nos anos 70, 80, 90 é uma época que mais de paixão mesmo, Exatamente. Sobre automobilismo, Os carros, tudo era mais o piloto que dirigia, Câmbio manual, não tinha muito acerto eletrônico, então foi onde eu comecei a pegar gosto, e de 86 para cá foram poucas corridas que eu perdi. Você quer, isso aí tem aí 30 anos, Mais, Léo? Mais de 30 anos já. Qual foi o primeiro piloto assim que te chamou mais atenção? Dos brasileiros, quem que corria nessa época, nessas etapas aí? Na minha época, eu tive o privilégio de pegar o Ayrton Senna e o Nelson Piquet, Claro, depois veio Christian Fittipaldi, Rubens Barrichello, Felipe Massa, entre outros brasileiros que não me vem o nome aqui na cabeça, Mas os principais foram esses, Tanto, claro, que começou lá atrás com quem abriu as portas do automobilismo mundial dos brasileiros foi o Emerson Fittipaldi, que tem 2 títulos mundiais. Depois tem o José Carlos Patti, que ganhou uma vez na Fórmula 1, o Grande Prêmio do Brasil. E depois vem Nelson Piquet com 3 títulos, Ayrton Senna com 2 títulos. Rubens Barrichello, apesar de não ter sido campeão, foi 2 vezes vice-campeão pela Ferrari. Pela Ferrari. Felipe Massa também foi vice-campeão, perdendo por 1 ponto no Brasil, em 2008, se não me engano, foi 2008 exatamente, foi o primeiro título do Lewis Hamilton, quando ele corria pela McLaren, que ele cruzou a linha de chegada em primeiro, mas umas 2 curvas antes da linha de chegada, o Hamilton ultrapassou um piloto,
e acabou marcando 2 pontos a mais e ganhou o título mundial por 1 ponto, né? Que foram suficientes para tirar o título do brasileiro. Por 1 né? ponto. Pô, são detalhes. Aliás, às vezes, né, Léo, é que nem no futebol, né? Alguns aspectos. Às vezes o saldo de gol influencia, né? Uma vitória a mais, uma vitória a menos. E na Fórmula 1 é que mudou também, né? Alterou muitas pontuações, né, Léo? Muito. De primeiro era o 10 pontos o máximo, eu acho que. Primeiro começava, eram os 6 primeiros que marcavam 1 ponto. 6 primeiros, né? Primeiro 9, segundo 7, assim sucessivamente até 1 ponto. De uns anos para cá que a FIA adotou de 25 a 1, né? De 25 a 1, né? 25 pontos para o primeiro, 1 ponto para o 10º. Então, do primeiro ao 10º colocado marca 1 ponto, né? E às vezes influencia isso, né? Né? Com certeza. Às vezes, o cara foi 10º hoje, mas no resultado final, lá daqui a pouco, esse pontinho tem muita validade, né? E esse ponto, assim, é muito importante para a equipe, né? Porque as equipes, claro que elas focam na vitória dos pilotos, mas a equipe em si, ela briga pelo Campeonato Mundial de Construtores, que é onde todo o bolo do dinheiro é distribuído. Então, 1 ponto que a equipe marca, por exemplo, nesse Mundial de 2022, a Williams é a 10ª colocada e última com 3 pontos, né? Então, esses 3 pontos para a Williams vai fazer a diferença de milhões de euros, né? Em questão de ajuda de transporte que a FIA proporciona às equipes que marcam pontos, além da distribuição de todos os royalties de patrocinadores, né? Então, 1 ponto para uma equipe é... Pois é, Léo, importante, tu tocou num aspecto muito interessante, que é essa questão do Mundial de Construtores, né? Às vezes a gente não se dá muito importância ou relevância a isso, mas tem, não digo de bastidores, mas oficialmente uma disputa acirrada entre as equipes também, né? As marcas, né? Os motores, como é que funciona isso, Léo? Com certeza, porque ali é o espelho, né? A vitrine, digamos assim, para os carros que nós utilizamos, né, no dia a dia, né? Todas as tecnologias embarcadas nos carros hoje são todos testados na Fórmula 1, como freio ABS, a época que teve a suspensão ativa da equipe Williams, que foi muito contestada, até foi banida, que foi levada para os veículos de passeio, né? Entre outros, toda a Fórmula 1 gira em torno de testar, entre aspas, as tecnologias para empregarem nas equipes, nos carros de rua, né? Carros da Ferrari, os McLaren, né? Enfim, todas as equipes têm um lado comercial, com certeza, né? Pois é. Léo, e me diz uma coisa, quantas equipes hoje tem? As de ponta mesmo ainda continua sendo a Mercedes, Ferrari, Red Bull, como é que está aí? Porque nós tivemos uma época que tínhamos, né, a Lotus, a McLaren, né, algumas que até os brasileiros correram, né? Há uns anos atrás, algumas décadas atrás, podemos dizer assim, o orçamento da Fórmula 1 não era tão exorbitante que nem hoje, chega a bater na casa de bilhões de euros, né? As equipes mais poderosas. Mesmo assim, agora a FIA estipulou um teto máximo de gastos para não tentar equilibrar o nível de disputa, né? Mas mesmo assim, as que têm mais dinheiro conseguem desenvolver mais os seus carros, a aerodinâmica, enfim. Mas a gente pegou uma época, nos anos 70, 80, que em 90, pouco de 90, que nós chegávamos a ter 28, 30 carros disputando, né? Tinha a pré-qualificação e a qualificação. Corriam primeiro todos ali, aqueles que ficavam dentro dos 10% do primeiro colocado, os que ficavam acima eram desclassificados, os 26 que disputavam realmente a pole position, né, para largar. E agora a gente tem 10 equipes, 20 carros no grid, né? Tá se falando que talvez... 10 equipes, né? Equipes, e é obrigatório todas as equipes ter 2 carros ou não? Chegou até se ventilar uns anos atrás pela diminuição de carros, de se implementar o 3º carro, né? Mas daí bateu nessas questões, por exemplo, as equipes menores não têm condições de manter 3 carros, 3 pilotos, né? Então é muito gasto. Claro que além desses 3 ainda tem que ter pelo menos 1 ou 2 de reserva, né? Tem que ter o piloto de teste, o piloto de reserva, isso aí sempre tem que ter, né? Então é um carro que está correndo ali, mas atrás ali do paddock são mais 2 carros desmontados, né? Porque quebram uma asa dianteira, uma asa traseira, então tudo tem que ser substituído, alguma peça que quebra internamente no carro. Então, assim, a Fórmula 1 se tornou um negócio multibilionário, né? Porque a Fórmula 1, inclusive, eu acho, né? Eu até trouxe aqui para a gente trocar um passo, para a gente conversar, mas é um dos esportes que é o que digamos assim, que
que mexe, né, com um maior volume de dinheiro, né, Léo? Porque a gente sabe dos patrocínios vultuosos que as equipes buscam, né? Porque são quantas etapas agora, Léo? Neste ano eram 23, né? Porém, como aconteceu a guerra da Ucrânia com a Rússia, a Fórmula 1 baniu tanto o piloto Mazepin, que corria pela bandeira russa, né, que ele era russo, quanto o Grande Prêmio da Rússia, né? Então ela foi sacada, foi banida da Fórmula 1. Saiu do calendário. Saiu do calendário. Não sei se os outros anos, eu não tenho certeza se eles cancelaram só esse ano ou eles trancaram o contrato que tinha mais outras etapas futuras, né? Mas então esse ano são 22 etapas. Terminei em Abu Dhabi, lá em meados de dezembro, um pouquinho antes, final de novembro, dezembro, e a penúltima etapa no Grande Prêmio do Brasil também. Pois é, me chamou a atenção esse aspecto de que, tirando o Grande Prêmio da Rússia, né, não entra nenhum, ele sai fora do calendário e aí isso aí dá o que, Léo? Mais ou menos 2 provas por mês, tem meses que dá mais, né? Como é que eles trabalham também esse calendário? Tem também um período de paralisação ou não? Tem, eles depende assim, é muito como Fórmula 1 é mundial, então as distâncias são muito grandes a ser percorridas, né? Então às vezes você consegue fazer, eu tenho aqui no meu calendário que eu trouxe, se não me engano, depois da parada, que é final de julho, eles param um mês até final de agosto, que é as férias de verão que são obrigatórias por lei lá na Europa. Eles param um mês, mas depois quando retorna eles têm 4 semanas seguidas, um mês inteiro de corridas, porque são todas próximas ali, Itália, Espanha, Portugal, tudo bem próximo, então eles conseguem fazer essa logística, porque é muito material, né? É muito material para... Tem que ter um tempo hábil para desmanchar o circo, quando eles falam, transportar e montar tudo de novo, né? Porque, claro que isso aí demanda de um tempo, né? Por exemplo, a corrida vai ser domingo, mas eu acho que já no início da semana o pessoal já está chegando. No máximo, terça, quarta-feira, os containers já estão no circuito já. Isso aí movimenta, né, de gente, de transporte, de valores também, né? Muito. Porque esse material, dependendo da situação na Europa, eles vão com as carretas, né? Mas não para outros países, certamente vai tudo de avião, né? Tudo avião exclusivo, né? São aviões cargueiros que transportam todo o material de todas as equipes, né? São 2 ou 3 aviões, se não me engano, Boeings, para transportar todo o circo da Fórmula 1. Bom, hoje então nós temos aí na ativa, digamos assim, 10 equipes. 10 equipes e 20 pilotos. Seriam as mais de ponta? Os últimos 7 anos, quem dominou a Fórmula 1, né, foi a Mercedes, e a equipe que estava sempre disputando, tanto que o ano passado ganhou o título Max Verstappen, que é a Red Bull. A Mercedes é sediada na Alemanha ou não? A Mercedes é alemã. Na Alemanha, lá os treinos, a parte de experimental, o circuito deles de túnel de evento, de teste, tudo lá. Tudo lá. Mais ou menos, as equipes mais ou menos são todas, claro, na Europa, tem equipe austríaca que é a Red Bull, mas a maioria é focada bem na Europa mesmo, porque é o centro do automobilismo, é mais próximo de tudo ali, de todas as pistas praticamente, né? E uma coisa também que eu custei a entender é que assim, a marca, aliás, o nome da equipe, por exemplo, Mercedes, claro, ela vai usar motores Mercedes, né? Isso. Mas tem as outras equipes que usavam motores da Honda e outros tipos de motores, né, Léo? Claro. Às vezes até as equipes concorrentes usavam o mesmo tipo de motor, né? Porque é um fornecedor dos motores, uma fornecedora, né? A Ferrari, por exemplo, corre o motor Ferrari, e a Alfa Romeo também, antes corria com o motor Ferrari também. Até chamavam que era a segunda Ferrari. A segunda Ferrari, né? Então eles sempre acabam fazendo esse jogo de fornecer os motores, porém é sempre um estágio atrás. A Ferrari correu em 2022 com o motor X, daí em 2023 elas vão fazer uma evolução do motor, mas porém a equipe que elas fornecem os motores vai concorrer com o motor anterior, do ano anterior, para eles tentar não se igualarem, ou quem sabe a equipe que está recebendo os motores da Ferrari não acabar batendo de frente com eles lá. Então é sempre uma versão anterior que as que fornecem para outras equipes utilizam, né? Legal. Vamos fechar esse primeiro bloco, né?
E conversando aqui com o Léo Feltrin, hoje nós falando especificamente sobre todas as questões que envolvem a Fórmula 1 desse primeiro bloco, mas a gente vai conversar muito mais ainda para você se ligar aqui conosco. Programa Roda Brasil, amigos. Oferecimento Beltrame Materiais de Construção, sua casa da forma que você sempre imaginou. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Rotti, Coab Santa Marta. E Ótica Norberto, profissionais especializados para cuidar da sua visão, em 2 endereços, Galeria Chami e na 2ª quadra da Bozano. Programa Roda Brasil, amigos, na frente e em todas as frentes. Muito bem. Continuamos aí trocando um passe legal aqui com o Léo Feltrin da Silva, né, comentarista, já que ele não quer que eu chame ele de especialista em automobilismo, né, comentarista de corridas, né, porque ele fala da Fórmula 1, Fórmula 2, fala também da Stock Car. Léo, me diz uma coisa, esses pilotos ganham muita grana ou não? Olha, isso é uma curiosidade que eu sempre tive. E esse mês eu comecei a ir atrás, pesquisar daqui e dali, porque é muito difícil eles abrirem realmente quanto que ganham os pilotos. Até daí eu consegui e acabei anotando aqui no meu papel, porque são muitos zeros, né, para poder guardar na cabeça. Então, eu vou começar dando exemplo do último piloto que menos ganha, né, teoricamente que menos ganha, que é o assalariado da Fórmula 1, até o top, né? O top. Então, assim, o piloto que menos ganha, né, na Fórmula 1 é o japonês Yuki Tsunoda, que ele ganha apenas 660 mil euros por ano. Né? Uma pequena bagatela. Depois vem Guan Yu Zhou, o Mick Schumacher, que é filho do heptacampeão Michael Schumacher. Do Michael, né? Isso. Interessante. E o Nicolas Latifi, que é da Williams, eles ganham 880 mil euros ano. Depois vem Alexander Albon, com 1.750.000 euros. Pierre Gasly, Esteban Ocon e George Russell, da Mercedes, 4.400.000 euros. Isso multiplica por 6, dá 24 milhões, é isso mais ou menos, né? Ao ano. Ao ano, né? Dá 2 milhões por mês, né? Depois vem o Sérgio Pérez, que é o companheiro da equipe. Isso faz tempo que corre, né? Esse já faz alguns anos que ele corre. É meio veterano ainda, eu acho, né? Já começou nas equipes menores, lá foi galgando as... Esse é espanhol, que ele é mexicano? Mexicano, né? Mexicano. Ele teve fora da Fórmula 1, né? Ele encerrou o contrato dele num ano, se não me engano, foi 2017 ou 2018, e ele estava desempregado e no fim o Helmut Marko, que é o dono da equipe da Red Bull, acabou chamando ele para fazer companheiro do Max Verstappen e ele acabou ficando. Né? E está sendo um bom companheiro da equipe, que na verdade ele é o fiel escudeiro do Max Verstappen, né? Que a Red Bull é toda voltada para o Max Verstappen ser campeão, como foi no ano passado, né? E ganha quanto esse? O Sérgio Pérez, 7 milhões de euros. Bom, é um baita no salário, né? Não, para quem estava fora, né? Sim. Né? Tava lá, já estava se aposentado, certo, né? Depois vem Lance Stroll, Valtteri Bottas e o Carlos Sainz, que é da Ferrari. Valtteri Bottas era parceiro do Hamilton. Do Hamilton, né? Mas eu acho que ele também foi parceiro do Felipe Massa, não foi? Felipe Massa na Williams. Na Williams, né? Ele entrou no lugar do Rubens Barrichello na Williams. Na Williams, perfeito. Exatamente. Daí eles ganham... Agora cresceu muito esse Valtteri Bottas, né? Cresceu. Ele até teve uma reportagem esses dias que eu li, que ele na Mercedes, obviamente, ele se sentia muito pressionado. Porque como o Hamilton é o supra-sumo da Fórmula 1, realmente, não é em vão que ele tem 8 títulos mundiais, né? E ele se sentia pressionado para demonstrar desempenho. Só que quando o cara, eu jogo futebol e eu tô jogando do lado do Pelé, é difícil se equiparar ao Pelé, né? Então ele se sentia muito pressionado. Agora que ele foi para a Alfa Romeo, que é uma equipe menor, de menor expressão, ele está obtendo resultados muito bons para a potencialidade da equipe, né? E ele falou, não, agora estou me sentindo tranquilo, até pensei em me aposentar em 2018,
Mas agora eu quero continuar e tô em casa me sentindo bem, tô confortável pilotando o carro, né? Então agora ele diz que está conseguindo desempenhar o que ele sempre quis. Se ganha, quanto que ganha? Só numa temporada aí não precisa trabalhar mais, não, né? Não precisa mesmo. E daí depois, estamos terminando aqui, Charles Leclerc, né, que é o piloto que está tentando buscar o título mundial, 10 milhões e 500 mil euros. Depois vem Sebastian Vettel, que já é tetracampeão mundial. Daniel Ricciardo, da McLaren, com 13 milhões e 100 mil euros. Daí vem o top 3, né? Fernando Alonso, bicampeão, 17 milhões e 500 mil euros. Ferrari, corre na Ferrari ainda, o Alonso? Ele correu na Ferrari, agora ele está correndo na Alpine, que era a antiga Renault. Antiga Renault. É uma novidade para mim aí, ó. Na verdade, ela é Renault, só que a marca de competição da Renault é a Alpine. Tanto nas 24 horas de Le Mans e algumas outras categorias é a Alpine, eles correm com o nome de Alpine. Né? Com PH ou não? Com PH, Alpine. Depois vem o Max Verstappen, o atual campeão mundial, com 21 milhões e 900 mil euros. E o primeiro colocado, claro, certamente, Lewis Hamilton, com 35 milhões de euros. De euros, não é 35 milhões, é 35 milhões de euros. Multiplica por 6 isso aí, né? Dá quase 200 milhões. Quase 200 milhões. E chamou a atenção, claro que a gente, tudo é uma evolução, né, Léo? A gente chama a atenção, assim, muitos pilotos, assim, o nome de muitos pilotos novos, né, que não tem aquela tradição, a não ser aí o Alonso, que já corre há algum tempo, o próprio Sérgio Pérez, né? O Sebastian Vettel. O Vettel, que é campeão, né? O Vettel, tetracampeão mundial. Tetracampeão, acho, né? Tetracampeão. Ganhou as 4 títulos deles mundiais, foi com a Red Bull. A Red Bull. A Red Bull dominou um período. A Red Bull ela veio oriunda do quê? A Red Bull era a antiga Sauber, minto. Ela começou patrocinando a Sauber. E daí ela adquiriu uma outra equipe, que eu não me recordo, não me vem à cabeça agora. E daí ela acabou comprando essa equipe e se transformou na potência que é, né? Mas ela corre com 2 equipes, né? A primeira equipe, que é a Red Bull, óbvio, e a AlphaTauri, que era a antiga Red Bull, a AlphaTauri. Ela tinha outro nome também, que também não me falha a memória aqui, que eles trocaram de nome agora para... Eu lembro que o Senna, ele começou a correr na Toleman, né? Mas acho que também deve ter sido engolido por outro, né? Na verdade, a Toleman, eu estava vendo esses dias a evolução das equipes, a Toleman hoje em dia é a Alpine, porque a Toleman começou com Toleman, depois ela passou para Benetton. A Benetton, isso. Depois foi Renault. Foi a Lotus preta, que fizeram há pouco tempo, que falaram que era a imitação da Lotus original, que realmente não era. Não era, não. Era só a marca era Lotus. Só a marca, né? Voltou a Renault e agora a Alpine. Então a evolução da Toleman se torna a Alpine agora nos dias atuais. É verdade. Léo, a gente falou alguns aspectos antes de entrar. Me fala um pouquinho do capacete que tu conseguiu. Não sei se está mostrando aí, quer que pegue na mão ou tá bom aqui? Assim tá bom? Esse capacete que é uma homenagem ao Ayrton Senna. Acho que foi um dos primeiros que ele usou ou foi os últimos? Esse modelo aqui é de 93, né? Foi o último ano que ele correu na McLaren. E eu sempre gostei, né? Me identificar bastante com o Ayrton Senna, bastante com o Nelson Piquet e com o Rubens Barrichello. São os pilotos que eu mais torcia na Fórmula 1. Porém, o ícone da Fórmula 1, né? Tanto para o povo brasileiro quanto mundial, é Ayrton Senna. Então foi o primeiro capacete, a primeira réplica de capacete que eu acabei adquirindo, mas ainda tenho vontade de colocar lá na minha prateleira ainda um do Nelson Piquet e um do Rubens Barrichello. Tu tem macacão, luva, essas coisas também ou não? Não, essa ainda não cheguei nessa etapa, mas é coisa que eu gostaria. Agora, claro que as empresas lá, os corredores, né? Isso aí, digamos assim, é um valor muito alto, né? O lugar tem que ter um bom poder aquisitivo, eu acho. Não, né? Com certeza. Um capacete de um piloto assim profissional, ele deve estar beirando na casa de uns 40, 50 mil reais, no mínimo. É outra tecnologia, né? É um absurdo. A mesma tecnologia que eles usam na carenagem dos carros, eles utilizam no capacete também, né? Para aguentar o impacto. Tanto a viseira também, né? Nós tivemos aquelas vezes o problema com uma peça, né? Que bateu, uma mola, né? Pegou no Felipe Massa, que inclusive, por coincidência, soltou a mola do carro da Brown, que era do Rubens Barrichello. Ela quicou no asfalto e acabou pegando no supercílio aqui do
do Felipe Massa, ele acabou quase perdendo o olho, né? Foi um acidente bem feio. Teve que ter bastante tempo para se recuperar, né? Léo, vamos falar um pouquinho antes da gente fazer o calendário rapidinho que vem pela frente. Como é que tá a Stock Car? Como é que tá o automobilismo no Brasil? O que tem de ponta hoje aí? A Stock mesmo ou não? A Stock Car, com certeza. A Stock Car eu posso colocar na mesma prateleira assim da NASCAR, né? Com certeza. O desenvolvimento dos carros, os pilotos envolvidos na Stock Car, né? Ex-pilotos de Fórmula 1, Fórmula Indy, então tá bem competitiva mesmo, né? Tá. E a gente pode ver que não é o fato do cara ter guiado lá a Fórmula 1, ter sido piloto de Fórmula 1, mas tu vê muitos aqui na Stock Car, né? E pilotos que correm aí, que não deixam nada a desejar, né? Nós temos multicampeões aí que não correram em Fórmula 1, né? Hoje nós temos o Barrichello, nós temos o Felipe Massa, tem o Cacá Bueno, que é filho do Galvão Bueno, que é 5 vezes campeão. Tem o Tony Kanaan, que é mais conhecido nos Estados Unidos, lá na Fórmula Indy, né? Fórmula Indy, exato. Tem o Tony Kanaan, Cacá Bueno, tem o Nelson Piquet Jr., que é o filho do Nelson Piquet. São os mais conhecidos, assim, o Ricardo Zonta também, que correu na Fórmula 1, né? Além do Rubens Barrichello. Então, é uma categoria, assim, que inclusive eu vou querer conhecer mais profundamente, ir numa corrida. Não vou conseguir agora no dia 2 de julho em Nova Santa Rita, aqui perto de Porto Alegre, né? No Velopark. Nesse eu não vou poder ir, mas futuramente, quem sabe aqui em Santa Cruz, né? É bem interessante. Bem interessante. Da Fórmula 1, Léo, o que a gente tem hoje aí despontando na ponteira, digamos assim, e o que Grande Prêmio do Brasil está agendado para quando? O Grande Prêmio do Brasil é a penúltima etapa, 21ª etapa, né? Porque caiu a Rússia. Eu vou pegar aqui porque a cabeça acaba dando uma falhada, mas é quase final de novembro. E antes da última etapa, que é em Abu Dhabi. Então o Brasil acontece nos dias, vamos ver aqui, achei, 11, 12 e 13 de novembro. Aí tu conta já com as etapas classificatórias, né? Os testes, né? E lembrando que o Grande Prêmio do Brasil tem uma das 3 etapas que receberam a corrida sprint também, que é uma novidade da Fórmula 1 do ano passado, né? São 3 circuitos, se não me engano foi em Abu Dhabi a primeira corrida, foi em Emília-Romagna a segunda, e vai ter no Brasil e na Áustria. Então no Brasil, o que acontece? Sexta-feira eles fazem o treino classificatório para a corrida sprint. A corrida sprint dura em torno de 30 minutos. Né? São apenas os 8 primeiros colocados que marcam pontos. Então eles correm a corrida sprint no sábado, e a chegada da corrida sprint é a classificação para a corrida principal no domingo, completa com. E ainda os vencedores ganham pontos. Ganham pontos. Interessante isso. Mas não é em todos os circuitos, então o Brasil foi privilegiado. Brasil, a Áustria, que é em Spielberg, e a Emília-Romagna também, que teve lá em Imola, na Itália, que foi lá em meados de abril, final de abril. São as etapas que, na verdade, a FIA queria que fossem 6 circuitos, mas por questão de gastos, assim, as equipes não aceitaram. Por enquanto são 3, né? Porque a cada ano que passa, a FIA, por questões comerciais, acaba introduzindo um circuito a mais. As corridas antigamente eram de 15 a 16 corridas, agora estão em 23, e tem mais 5 ou 6 países interessados em entrar no circuito da Fórmula 1. Então, o gasto é absurdo, e as equipes também não chegam a um ponto que não tem condição de manter tanto gasto, né? Porque, para ter um exemplo, uma asa dianteira de um carro ali, há uns 4, 5 anos atrás, custava $100 mil. Né? Agora ele está na casa com uma tecnologia bem maior, ele está em casa de uns $300 mil, né? Uma asa, que é a primeira coisa que quebra no carro, né? Então, daí tu imagina, quebrar uma asa aí, numa corrida já se deu. Léo, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa aí. O que a gente pode projetar então para as grandes disputas até o final do ano aí? Olha, no início do ano, tanto na parte dos testes, se despontava e falava muito da Ferrari. Como realmente acontece, a Ferrari domina todos os treinos livres, a maioria das classificações, tanto que o Charles Leclerc tem o maior número de pole positions esse ano, mas no início se despontou e realmente estava na frente, disparado, estava mais de 45 pontos na liderança.
mas acabou de um tempo para cá, ou ela não conseguiu evoluir tanto quanto as outras equipes, mas ela acabou perdendo espaço para a Red Bull, né? Então toda aquela distância que ela tinha na frente de todas as outras equipes, ela acabou perdendo, tanto que a Red Bull passou na frente, tanto no Mundial de Pilotos quanto no Mundial de Construtores. Então está ficando para trás, né? Que nem a Mercedes. A Mercedes se achava que ia ser a equipe top de novo e foi por enquanto está sendo uma decepção. Você consegue ali marcar um terceiro lugar, um quinto, mas não consegue disputar a ponta da corrida. Mas, como cada semana que passa vai ser feito novos testes, a aerodinâmica eles vão tentando mudar. Não dá para pregar assim, ó, Max Verstappen é bicampeão mundial. Mas se encaminha para a disputa entre Max Verstappen, Sérgio Pérez, que agora está em segundo no campeonato, e Charles Leclerc. Eu aponto esses 3 pilotos, esse nada ocorrer de diferente. Léo, obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço. Obrigado aí. Muito bem, nosso papo aí com o Léo, grande Léo Feltrin da Silva, especialista em automobilismo. Vamos ficando por aqui então com o nosso Roda Brasil Amigos, com Ademir Lima na nossa central de áudio e também em direção de cinegrafia, a central de jornalismo com a Janine Appel, a central administrativa ali, o comando da Thaís Trevisan e o comando aqui do complexo da nossa TV Santa Maria, aqui canal 19, é do André Trevisan. Mario Melo, obrigado pelo carinho de todos vocês e até o próximo Roda Brasil Amigos. Obrigado. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento Beltrame Materiais de Construção. Sua casa da forma que você sempre imaginou. Mercado Santa Marta. As melhores ofertas da Rede Super. Avenida Alcides Rotti, Coab Santa Marta. E Ótica Norberto. Profissionais especializados para cuidar da sua visão. Em 2 endereços. Galeria Chami e na segunda quadra da Bozano. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes.